Olá, muito bem-vindos a mais uma edição da Hora do Enem aqui na TV Escola. Mas por que especial, Tati? Ora, porque hoje é feriado de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, e hoje também é o Dia das Crianças. Nunca se esqueça da criança que existe dentro de você, tá bom? Mas antes de sair para brincar, bora estudar, porque faltam 40 dias para as provas do Enem. Então, veja os destaques dessa terça-feira. Hoje o convidado é o Rafael Copo, ele é professor de inglês e vai falar com a gente sobre cultura e mentalidade. Na teleaula do dia, Elaine Vieira traz um ótimo conteúdo de redação. O tema é como tirar nota 1000 na redação. E tem ainda no Janela do Enem, hoje com a Cleice Santos, estudante de zootecnia direto de Areia, na Paraíba. Então chega mais, moçada, porque está na hora do Enem. E hoje, nas dicas na hora do Enem, estamos com o professor de inglês, Rafael Oliveira. Rafael Copo, bem-vindo à Hora do Enem. Bem-vindo, muito obrigado, boa tarde a todos. E Tati, gostaria de agradecer o convite, pois eu acompanho o programa há um tempo, então é uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Professor, você que, além de professor de inglês, morou muitos anos no Japão, tem uma mentalidade um pouco diferente de como estudar. Queríamos algumas dicas. Ok, vamos lá. Principalmente por conta, todo mundo está nessa correria, vem muita ansiedade, vem muitos medos, vem muita coisa ao mesmo tempo. Então fica muito difícil de, às vezes, lutar contra aquilo que vai empurrando a gente para o lado negativo, Uhum. Então, a maneira que eu vejo que a gente consegue, pelo menos, equilibrar ou tentar dominar tudo isso, é já fazer um preparatório antes mesmo de iniciar os estudos, uns pontos que eu gostaria de frisar seria, a alimentação, parece que não, mas é importante, conta, Logo ao acordar, já se programar para acordar bem, primeiro agradecer, começar o dia bem. Aí, a gente vai balanceando ao longo do dia, porque se começar mal logo, do início, os estudos, não importa se é idiomas ou qualquer outro tópico, provavelmente a tendência é, não ir tão bem. Então, é um dos pontos que, eu colocaria que a base começaria daí. E, professor, eu queria uma dica para a prova de inglês. O que esse aluno não pode deixar de ver? Tá, outro ponto também que acho que é o vilão para a maioria das pessoas, Bom, como às vezes estudar do método tradicional causa muita insegurança e não significa que a gente, estudarmos 3, 4 horas por dia, vai ter um resultado bom. Então, eu aconselharia que é melhor fixar um horário de estudo, ok? Porém, procurar usar no dia a dia, sabe? Tudo que estudar, procurar colocar em prática de um modo leve, misturar arte, misturar diversas formas, música, o que preferir. Dessa forma, a gente colocando tudo em prática, fica muito melhor de memorizar, de assimilar. E na hora do vamos ver, o nosso cérebro vai estar mais equilibrado com aquilo, não vai ter aquela coisa de decoreba, Então facilita muito procurar colocar em prática tudo que aprender, de alguma forma. Ou seja, através de uma aula de conversação, escutando uma música, vendo um filme, você estuda ali 1 hora, 20 minutos e vai para uma prática. Exatamente. Como cada um tem, tem seus gostos pessoais e tudo mais, é bom ver uma coisa que realmente prende atenção. Quem gosta de filme ou série, manda ver, foca nisso e vai procurando tomar nota, vai procurando conversar com alguém próximo, com algum familiar, com alguém que tem um certo domínio do idioma, mas procurar sempre colocar realmente para fora, falar aquilo que estuda e aquilo que assiste, se for música, aquilo que escuta. Essa é uma das formas que boa parte das pessoas costumam usar, e o resultado acaba sendo um pouco mais prático do que realmente estudar só pelo o método tradicional, porque o idioma, a comunicação é muito ampla, é muito complexo, a gente nós não conseguimos só na teoria ter um bom desenvolvimento, Por mais que às vezes uma prova pode ser mais
gramatical, mais teórica, mas é muito melhor, né, entender na prática também, para estar pronto para qualquer tipo de situação, né? Com certeza. Professor, para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Vamos lá. Bom, procurem iniciar os estudos, né? Iniciar da forma que for, mas levar ao longo da vida, sabe? Para daqui 1 ano, 2, 3, 4, não importa o tempo, quando tiver a necessidade, não ter que recomeçar tudo novamente, né? Então é bom o que iniciar agora, procurar manter, né, ao longo da vida. Com certeza, ainda mais quando a gente está falando de inglês, que é praticamente a língua universal utilizada, né, por muitos países. Professor, quero te agradecer demais pela presença aqui na Hora do Enem. Te espero em breve, ok? Eu que agradeço, muito obrigado e bons estudos. Obrigada, esse é Rafael, professor de inglês, participando aqui da Hora do Enem. Lembrando que o nosso curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, ele é prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando o acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E na aula de hoje, o nosso querido Landy Vieira vem aí falando sobre redação. Como tirar redação nota 1000. Lembrando que a aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Landy! Tá começando hoje o Alô Landureza, o programa que tira sua dúvida e te enche de muitas outras e o melhor de graça. Então bora lá? Então, solta a primeira pergunta aí. Bom dia, Landureza. Como é que eu faço se eu perceber que cheguei na prova e levei uma caneta verde? Coloca no sol e espera amadurecer, meu compadre. Espera amadurecer, meu compadre. Partiu, próxima pergunta. E aí, Landureza, qual o caminho pra eu me dar bem na redação? Caminho eu não sei, mas tem um percurso, percurso educativo de redação. E tá geral entrando, tá? Eu disse geral. Então entra lá, tvescola.org.br/percursos. E vem cá, quero ver a outra. Ô Landureza, você já entrou nos percursos educativos de redação? Olha só, vou parar de palhaçada que não vou ficar respondendo pergunta difícil aqui não, tá bom? Vamos parar por aqui. Roda a vinheta. Eu, hein? Tô respondendo na moral. Hora do Enem no ar! Hoje é dia de conhecer uma estudante nota 1000 na redação do Enem. Ela vem de Nova Iguaçu, região metropolitana do Rio de Janeiro, e a gente vai analisar o passo a passo do texto dela. Bom, mas não se esqueça que agora já é oficial! Temos o percurso educativo de redação. É só acessar o nosso site tvescola.org.br/percursos. Aproveitem, tá bem legal. Tem texto, tem tema, tem tudo, hein? Bom, então vem pra cá, Vanessa Tucci. Tudo bem? Tudo bom, prazer. Prazer é meu, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Bom, vamos lá. Pra começar, quero saber quantas vezes você fez a redação do Enem? Eu fiz as últimas 3 edições, né? 2016, 17 e 18. E aí, como é que foram assim, as notas? Teve uma evolução, não teve? Não, teve, não foi 1000, assim, do nada, né? Eu tirei 880, depois 940, pra depois chegar no 1000, né? Foi aumentando, assim, aos poucos. Bom, mas você continua procurando isso. Você vai fazer de novo o Enem, mas por quê? Você tem um objetivo. Qual é o seu objetivo? Sim, meu objetivo é passar na faculdade de medicina. Beleza. Entendeu? Então eu continuei insistindo nisso. Então vamos lá, do início. Eu quero saber sua evolução.
primeira vez que você fez o Enem, que você fez a redação, como é que foi a sua preparação? Eu ainda estava no ensino médio, né? Então não foi aquela preparação, sabe? Mas eu continuei fazendo o que a escola me propunha, que era as redações semanais, mas sempre com aquele... Como eu posso te dizer? Eu não estava com tanto foco depois, né? Porque depois que eu fiz o cursinho, foi aumentando isso, essa garra. Bacana. E aí você já tirou mais de 800. Sim, 880. 880. Não é uma nota ruim, vamos ser sinceros. não, mas... E aí você fez a segunda vez. Você disse que fez um cursinho nesse meio tempo. Sim. Foi nesse período? Não, na terceira vez que eu fiz. Entendi. Eu fiz o cursinho. E aí eu continuei com isso de redações semanais, né? Mas o diferencial foi que eu fazia redação, o meu professor corrigia, e aí quando ele voltava, ao invés de só deixar lá guardado, eu lia a correção dele e reescrevia, entendeu? Tentando deixar a redação, assim, perfeita. Até ele falar, sem erros, aí eu ficava bem. E você reescrevia a mesma redação várias vezes, se fosse necessário? Não, até ele falar que perfeito, entendeu? Bacana, boa estratégia. Isso foi uma coisa que saiu da sua cabeça, foi um método seu, assim. Meu junto com o meu professor, né? Claro. Entendi. Mas vem cá, foi assim, né, que você foi evoluindo e chegou à nota 1000. Teve o terceiro ano, né, que foi o ano passado, 2018. Como foi esse processo? Você fez o cursinho, aí você falou que teve o cursinho e tudo mais. Foi isso que eu acabei de dizer pra você. Mas, além disso, né, o que eu acho que me ajudou bastante também foi estudar, né, pra poder me aprofundar em qualquer tema que pudesse aparecer. Eu soube que você tem uma estratégia, criou uma estratégia nova aí de estudo, tô certo? Assim, não fui bem eu que criei, eu não vou pegar os créditos do meu professor. Mas eu segui o conselho dele, que era literalmente ver os meus erros. Eu tive que aprender a corrigir a minha própria redação. Então, quando eu fazia a minha redação, eu deixava ela descansando um pouquinho, e depois eu voltava e lia novamente, mas com um olhar crítico, como se eu fosse a própria corretora, entendeu? Tentando caçar os meus erros. Aí eu conseguia não deixar nada, conseguia deixar ok. Corrigir a própria redação. Isso é um processo bacana, né? Que você aprende, você passa a ter a mentalidade de quem está corrigindo, a buscar os erros. Eu vou saber exatamente o que o corretor quer da minha redação, então aquilo ali pra mim acho que foi o diferencial pra conseguir aumentar a nota. Tá vendo? A nota 1000 não veio do nada, né? Não é assim, mágica. Teve toda a evolução e tudo mais. Com certeza. E vale lembrar que só foram 55 estudantes que alcançaram a nota 1000. Como que você recebeu isso? Eu fiquei muito feliz de ter conseguido, né, fazer parte desse grupo. Pequeno, né, infelizmente. Espero que aumente. Mas eu fiquei muito feliz porque foi um processo, sabe, bem desgastante, cansativo. Então, quando eu abri lá o site e vi que foi 1000, fiquei muito feliz, porque, de certa forma, foi recompensado o meu esforço. E aí, festa da família, como é que foi? Foi muito legal. Eu abri, aí eu desci as escadas, mãe, tirei 1000. Aí ela, mentira, eu falei, se abraçou, não sei o quê. Bacana. Assim, foi Perfeito. bem legal. Bom, agora eu quero saber, assim, você contou todo o seu processo e tudo mais, mas eu quero saber, assim, os maiores desafios, assim, nesse processo de evolução, de estudar em casa e tudo mais, criar métodos, sabe, se adaptar, como é que foi? Eu acho que a parte mais difícil, tanto agora, né, que eu estou estudando em casa, é ficar sozinha, né? Porque eu estudo sozinha no meu quarto, então às vezes fica difícil, mas aí por exemplo, eu vou na biblioteca, eu conheço grupos, né, de estudos, então vários estudantes que também estudam em casa, eles vão conversando, vão compartilhando a rotina, então pra mim isso fica mais tranquilo. Não tem uma parte complicada, tipo barulho de liquidificador, criança do vizinho, essas coisas, não? Às vezes dá assim do nada e eu fico, ai meu Deus, gente, faz silêncio. Às vezes minha mãe tá ouvindo a televisão e eu, mãe, abaixa, por favor, não consigo. Bom, então é hora de rebobinar a fita até o dia do exame. Vamos lá. Como é que você recebeu o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet? Não bugou a mente, não? Ai, bugou. Eu tive que ler umas 3 vezes pra poder entender exatamente o que ele estava querendo. Porque todo ano, você deve saber, todo mundo tem um tema que todo mundo fala que vai cair. Sim. Aí o Enem vai lá e coloca um tema totalmente diferente. Sim. E ano passado, essa questão de tecnologia, de internet, estava muito alta. Então eu falei, não vai cair nada disso. E aí, quando eu olhei assim, abri a prova, eu falei, não acredito nisso. Até que eu abri, aí eu olhei, eu fechei assim a prova. Não, aí fiquei, mentira. Caraca! Mas depois eu li acho que umas 3 vezes, aí eu parei,
respirei e aí eu consegui. Bacana, aí você conseguiu desenvolver. Consegui desenvolver. Não, mas calma aí. Como foi esse planejamento? Você foi no texto motivador, foi fazer questões e aí depois voltou pra redação? Como é que foi esse processo? Eu li os textos motivadores, eles estavam bem, assim, secos, porque não estavam dando, sabe, não estavam te direcionando muito. Então eu só li o tema mesmo, assim, foquei no tema, nas palavras, destrinchei ele todo. Coloquei tudo que eu pensei na hora, anotei tudo que foi na minha cabeça naquele momento. E aí eu fui para as questões de espanhol, dar aquela relaxada. Fiz as minhas questões de espanhol, depois eu voltei para aí sim começar o texto. Não foi direto. Bom, vamos lá. Aí, como é que foi, assim, pra fazer a introdução? Já que foi um tema que você estranhou e tal, teve esse processo, como é que foi pra fazer a introdução? Rolou aquele blackout, assim, aquela dificuldade de fazer ou não? Foi tranquilo? Na introdução é sempre a parte mais difícil, assim, pelo menos pra mim é muito difícil começar. Depois que começa, vai. Mas pra começar é muito difícil. Aí eu demorei muito pra começar, porque eu tinha várias ideias, porque por ser um tema tão atual, eu pensei em várias coisas, e aí ficou até difícil de eu selecionar o que eu queria colocar na redação. De certa forma é bom, né? Melhor do que o branco total, né? Mas também, se você não souber, né, o que fazer com tanta informação, você acaba indo pro lado errado. Mas aí eu coloquei tudo no papel e fui selecionando o que eu queria e aí eu consegui começar a introdução. Então vamos ver como é que ficou? Vamos Pode lá. ser? Bota na tela, Renatinho. Fica à vontade, tá contigo. Tá. O mundo conheceu novos equipamentos ao longo do processo de industrialização, com destaque para os descobrimentos da terceira revolução industrial, que possibilitou a expansão dos meios de comunicação e controle de dados em inúmeros países. Entretanto, as ferramentas recém-descobertas foram utilizadas de forma inadequada, como, por exemplo, durante a Era Vargas. Com efeito, a má utilização dessas tecnologias contribui com a manipulação comportamental dos usuários que se desenvolve devido não só à falta de informação popular, como também à negligência governamental. Opa, muita coisa sobre observar, né? A gente tem dois acontecimentos históricos. Terceira Revolução Industrial e Era Vargas. Como assim? Veio já na mente, É que você falou que vieram várias ideias. Sim. Como você selecionou essas duas e contextualizou ali com o tema? Como é que você fez isso? Então, como eu tive várias ideias, eu preferi colocar que eu achei que fosse menos utilizado. Terceira Revolução Industrial e Era Vargas. Eu achei que a galera ia mais pra Guerra Fria, essas coisas assim. E aí eu consegui juntar esses dois e fazer um conjuntinho que foi legal. Foi legal, né? Evitou o que era óbvio, né? O que era esperado. O que é comum, entre aspas. Bacana. Bom, o parágrafo encerra com um tópico frasal, né? Que é aquela frase, bem dizer, frase principal ali, né? A gente pode colocar assim, onde está a tese e tudo mais. Explica pra gente essa última frase. Então, eu sempre gostei de utilizar a tese explícita, né? Que aí você já termina o parágrafo dizendo exatamente, direcionando o seu texto. Existem vários tipos de tese, mas eu sempre gostei dessa. E aí, depois de eu ter colocado a alusão da Terceira Revolução Industrial e dado o exemplo da Era Vargas, eu ponto final, com efeito, aí eu continuei. E no final eu coloquei os problemas, né? As causas dessa problemática, que é a informação popular e a negligência governamental, já direcionando o texto. Os dois desenvolvimentos, os dois argumentos aí. Isso, tipo assim, é isso aí que você vai ver no meu texto, sabe? Outra coisa que vale destacar é que foi bonito ali, né? O uso da crase, a falta, a negligência governamental. Tem que prestar atenção na forma do texto, né? Não tem jeito. Isso aí, na verdade, no caso, tirar pontos, né, da competência 1, que sempre foi minha pior competência, então eu sempre fico atenta nisso. E aí, nessa volta que eu te falei da revisão, eu falei, caramba, a crase aqui, a falta, a negligência governamental, e aí consegui colocar. Perfeito. Bom, a gente já viu a introdução da sua redação, partiu o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Bora lá? Vamos. Bota na tela, Renatinho. Primeiramente, vale ressaltar o efeito que a falta de informação possui na manipulação das pessoas. Consoante a teoria do hábito elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a sociedade possui padrões que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Nessa perspectiva, a possibilidade da coleta de dados virtuais, como sites visitados e produtos pesquisados por grandes empresas, ocasiona a divulgação de propagandas específicas com o fito de induzir a efetivação da compra da mercadoria anunciada ou estimular um estilo de vida. Assim, o desconhecimento dessa realidade permite a construção de uma ilusão de liberdade de escolha, que favorece unicamente as empresas. Dessa forma, medidas são necessárias para alterar a reprodução, prevista por Bourdieu, dessas estratégias comerciais que afetam negativamente inúmeros indivíduos. Olha aí, peraí. Teoria do hábitos, Pierre Bourdieu.
que você pensou nisso e aí depois trouxe pro texto e, sabe, como é que você fez isso? Muita prática? Olha, na verdade, é porque esse tema, como eu falei, eu tive várias ideias, né? E aí, na verdade, quando eu tava escolhendo, eu falei, peraí, esse problema existe, né? E não é novo. Por que continua existindo? E aí, na hora, eu lembrei dessa teoria que explica praticamente quase tudo, né, pra gente, né? E aí, eu decidi colocar, porque como não é um problema novo, então, por exemplo, eu sou dessa juventude agora. Eu já nasci já tendo isso. Então, a sociedade já impôs em mim. Já naturalizei. E agora eu já tô reproduzindo com o uso das redes sociais, sabe? Sim. Então, aí eu falei, acho que vai fazer um ótimo link. E fez, né? Ficou legal. Bom, e fazer a ligação entre o tema da redação e a teoria do hábito, assim, é super importante para a coerência do texto, tá certo? Sim, com certeza. Acho que essa é a parte fundamental, de juntar os dois, sabe? É tipo, em vez de só pegar a teoria, não, eu lembrei da teoria, acho que faz sentido, deixa eu colocar aqui, mas não faz nenhuma relação com o tema. Não. Inclusive, esse é um motivo das pessoas perderem muito ponto, que às vezes colocam uma citação, assim, meio que joga, sabe, na redação, e não faz o link. Não fica coerente o seu texto, sabe? Tem que ter uma coesão bacana ali. Perfeito. Então, partiu segundo parágrafo de desenvolvimento. Bora lá. Já tá aí. Ademais, a influência de milhares de usuários se dá pela negligência e abuso de poder governamental. Durante a Era Vargas, a manipulação comportamental dos brasileiros foi uma realidade a partir da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, que possuía a função de fiscalizar os conteúdos que seriam divulgados nos meios de comunicação, usando o controle da população. Nos dias atuais, com o auxílio da internet, as pessoas estão mais expostas, uma vez que o governo possui acesso aos dados e históricos de navegação, que possibilitam a ocorrência de uma obediência influenciada, como ocorreu na Era Vargas. Desse modo, urge a extrema necessidade de alterações estruturais para a ocorrência de uma liberdade comportamental de todos. Olha aí, você retomou a Era Vargas e não só retomou, como ainda trouxe algo bem específico, né? A criação do Departamento de Imprensa e Propaganda. E não é possível, isso tudo veio na hora. Como é que você pensou, não, agora eu vou retomar a Era Vargas, que vai costurar com o texto? Como você fez isso? Essa parte aí de retomar já estava no meu processo de criação, não foi algo novo, né? Eu gosto muito de fazer isso, né? O meu professor sempre falou para eu citar, assim, só pincelar lá na introdução, entendeu? E lá no desenvolvimento, retomar. Que isso dá uma sensação de que o texto está todo linkado, sabe? Foi todo consciente, isso, né? Foi tudo assim, passo a passo, tá certinho, não tem nada... Estratégia, né? Isso, exatamente. Bom, e por que você falou, tipo, do departamento de imprensa? Tipo, era o único ponto que você identificou ali da Era Vargas que você achou necessário colocar? Na verdade, esse assunto, né, tava ali comigo para prova de ciências humanas. E aí eu preferi colocar esse departamento de imprensa e propaganda porque é o que eu acho que tem mais a ver com o tema, sabe? Com tudo que eles fizeram, né? A função do departamento e, enfim, eu acho que combinou bastante e também para dar um pouco mais um upzinho, sabe? Na minha autoridade. Eu não tô falando só da Era Vargas, eu tô falando do departamento, entendeu? Realmente aconteceu. Então, foi por isso que eu quis colocar assim. Agora eu quero saber o conectivo AD+. Por que você escolheu AD+, para começar? Eu não teve um motivo da escolha, sabe? Eu tinha vários conectivos ao longo do ano, porque como a minha correção foi feita, todas, por um único professor, né, o Rafael, ele não podia ficar o ano inteiro vendo o mesmo conectivo, né? Eu tinha que mudar. Então, não teve um motivo especial para ele. Eu só comecei, ademais, vírgula, e continuei. Entendi. Não, mas você tem umas palavras assim diferentes, tipo urge ali, não é uma palavra tão comum do dia a dia. Eu vi que tem palavras que você vai pincelando ali só pra... Sim, só pra, né, dar um pouquinho, ficar um pouco mais bonito ali. Só. Marca, personalidade até, sim, né, você coloca. É obrigatório, mas eu acho que fica legal. Bacana. Isso. Então, partiu conclusão? Vamos lá. Mas antes eu tenho uma dúvida. A parte mais difícil foi a introdução? Porque pra mim sempre foi a conclusão. Pra você, não? Pra mim foi a introdução. Introdução, mas a conclusão foi suave. A conclusão pra mim sempre foi um problema ao longo, né, do meu histórico aí. Mas depois que eu entendi, né, que o que a conclusão realmente pede, porque a conclusão depois que você entende, fica muito fácil. A conclusão, ela te pede 4 tópicos obrigatórios. Agente, ação, modo e finalidade. Quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito e para que vai ser feito. Depois que você entende que esses tópicos têm que estarem ali, você é como se fosse uma receita de bolo. Coloca isso, 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 isso.
fácil. Ainda colocaram ali um detalhamento aí esse ano passado também. Tem essa coisinha da detalhada. Você pode escolher no modo, na finalidade, para cada um para um lado. Perfeito. Então, partiu, conclusão. Tá contigo. Entende, portanto, que a manipulação do comportamento através do controle de dados na internet deixa de ser realidade. Nesse sentido, cabe ao governo, por meio do aumento da parcela de investimentos com prioridade, fiscalizar e punir instituições que utilizem essa estratégia de direcionamento através de multas e aumentos na cobrança de impostos. Essa iniciativa tem a finalidade de propor o uso adequado das tecnologias descobertas durante e posteriormente à terceira revolução industrial e, consequentemente, erradicar a manipulação comportamental dos indivíduos através dos dados coletados na internet. Olha aí, tipo, várias retomadas, né? Você retomou ali a terceira revolução, aí retomou também o tema. Bacana, é aquela ideia que você falou, de sempre costurando, de retomar. Na terceira revolução industrial eu coloquei lá na introdução, lá no início. Finalizei a minha redação falando dela de novo, para poder dar essa sensação, tipo assim, tá tudo ligado, sabe? E aqui no final eu coloquei o tema. Normalmente eu coloco ou no final da introdução, para mostrar que eu vou falar daquele tema, ou eu coloco no final para mostrar que eu falei realmente daquele tema. E aí você consegue, no primeiro período, eu coloquei eu retomei, né? Eu falei que é um problema que realmente tem que ser erradicado. E aí eu comecei a tratar os tópicos obrigatórios do Enem, né? O governo, que é o agente, fiscalizar e punir, ação e... Por meio, isso, o meio. E aqui, ó, essa iniciativa tem a finalidade de propor o uso adequado. Então aí eu coloquei a finalidade mais o detalhamento dessa finalidade. Sim, entendeu? Já percebi. Agora uma coisa, impende. Você conversa com as palavras diferentes, por quê? O que é impende? Impende é como se fosse cumprir, compete, sabe? E também é uma maneira só de começar, sabe? Quando você está estudando a redação, todos os professores eles te dão listas e listas de conectivos. Você tem que se adequar, você tem que, entre aspas, né, decorar, porque você acaba decorando, vai te internalizando isso. Os que você mais gosta. Então esse pra mim sempre foi o meu, como se fosse o meu trunfozinho, sabe? Entende? Portanto, pra terminar, fica legal. Perfeito. Bom, conclusão, exige da gente um pouco mais de carinho, né? Daquele cuidado pra fechar o texto. Mas aí, você teve tempo ou assim, não tive muito tempo, mas já estava planejado? Não, assim, não tive muito tempo, mas já estava planejado, né? Tempo eu não tive. Se vê a minha redação, a minha letra no final tá tipo, que foi na correria. Mas aí eu tive essa ideia no final de colocar o tema, entendeu? Pra poder dar o toque final, pra poder o corretor saber, realmente ela tá sabendo o que ela tá falando. Fechar com chave de ouro. Fechei com chave de ouro, total. E no Janela do Enem de hoje, nós vamos falar com Paraíba, direto de Areia, com uma estudante que ficou na dúvida do que ela ia fazer, até que ela decidiu fazer zootecnia. Tudo bem, Gleice? Bem-vinda à Hora do Enem! Tudo bom, bom dia. Gleice, você ficou um pouco na dúvida do que fazer. Queria que você contasse um pouco dessa história. Bastante. Eu acho que é uma coisa aterrorizante, digamos assim, para um jovem que está no ensino médio decidir o que quer para a vida, o que quer fazer daí adiante. E eu tinha bastante dúvidas, muitas, me questionava sempre o que é que eu queria fazer, e toda hora eu dizia em casa uma coisa diferente. E sempre busquei fazer testes vocacionais para ver em qual área eu me identificava mais, e sempre puxava para o lado da área das agrárias, apesar de eu não ter vivência nenhuma com o campo, com animais ou nada, mas era algo que sempre me chamou a atenção. E como que você resolveu esse problema? Eu peguei os 5 primeiros cursos que sempre davam nos meus testes vocacionais e fui pesquisar um por um. Porém, em primeiro lugar, sempre dava zootecnia. E eu não fazia a mínima ideia do que era, até que minha escola reuniu a turma dos terceiros anos e levou para uma feira de profissões realizada pela Universidade Federal da Paraíba. E chegando lá, eu só visitei os estandes dos cursos o qual eu me interessava, para não ter mais nenhuma dúvida. Daí, quando eu conheci a zootecnia, acho que foi assim, amor à primeira vista. E a partir do momento que eu conheci o curso, vi o que era, eu senti para mim, é isso que eu quero fazer. Imediatamente mandei mensagem para meus pais, eles não quiseram muita conversa, já ficaram meio assim, porque era longe. A universidade que eu estudo fica a 136 quilômetros de onde eu morava. E eles ficaram naquela,
sem incentivar que eu fizesse o curso, para que eu não saísse de casa e tudo mais, mas eu tinha minha avó atrás, faça, siga seu sonho. Se é isso que o seu coração quer, você siga. Aí eu comecei a me dedicar aos estudos na escola que eu estudava. Eu fazia o ensino médio pela manhã e cursinho à tarde, abdiquei da natação, do atletismo para estudar para o Enem. E consegui entrar, graças a Deus, e Então, graças aos esforços também, né? você teve 2 desafios. Primeiro, descobrir o que você queria fazer. Depois, convencer Isso. seus pais. E eu só consegui convencer, depois eu acho que eu já estava fazendo a matrícula, foi quando eles vieram aceitar mais. E aí Antes você... de entrar para a zootecnia, eu passei para outro curso. Eles ficaram felizes da vida, era perto de casa, fizeram aquela festa. Aí quando eu passei para a zootecnia, aí ficaram naquela assim, meio tristes, sem querer que eu fosse. E aí Mas hoje você em que dia fez eles a me festa, dão... porque você está super feliz e realizado agora. Com certeza. Hoje em dia eles me apoiam em tudo, porque eles veem que eu realmente me encontrei no curso, é algo que eu faço com amor, com paixão, e que eu estou muito realizada e estarei mais ainda quando me formar. Com certeza. E foi com muito bate-papo também para deixar eles seguros. Muito. Quando eu realmente, de fato, me mudei para a areia, morar sozinha, nunca tinha tido essa experiência. Que minha mãe veio me deixar, voltou o caminho todinho para João Pessoa chorando. Até hoje é meio difícil, mas ela já é mais conformada. Com certeza. Dizem que filho é igual passarinho, tem que voar. Gleice, Exatamente. obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente, né? Seus desafios, que são desafios que muitos adolescentes estão passando e que você deu um jeito de dar tudo certo, né? Escolher a profissão que você quer e também ter apoio da sua família. Verdade. Eu que agradeço pelo convite e queria dizer para as pessoas que estão, os jovens que estão atrás de entrar na universidade, que siga seu coração, siga sua vontade, não vão pela cabeça de A e B, para vocês não entrar na universidade em algo que vocês não queiram fazer e sair frustrados, porque é uma responsabilidade muito grande, requer muito de você, porque é algo que vai lhe direcionar a vida toda. E com certeza, eu acho que exatamente até por isso que tem várias doenças aí surgindo, né? Depressão, entre outras, porque a pessoa não está fazendo o que ela realmente quer. E até fazendo o que gosta, tem aquela exaustão, né? E imagine quando não se gosta do que se faz. Com certeza. Gleice, muito obrigada pela sua presença aqui na Hora do Enem. Te desejo muito sucesso na sua carreira e na sua vida. Obrigada. Gente, essa é a Gleice, direto da Paraíba, participando aqui do Janela do Enem. Então é isso, galera. Hora do Enem está chegando ao fim. Mas se você perdeu algum conteúdo durante a semana, se ligue nas nossas maratonas. Aos sábados começa 13h, domingo a partir das 6 da manhã. E tem ainda o nosso canal no YouTube, você não pode perder nada. Tem sugestões, quer tirar dúvidas e participar do Janela do Enem? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp que está aqui embaixo. De repente você pode ser até entrevistado aqui no nosso quadro Janela do Enem. Eu vou amar receber todos vocês. Marque também a gente pelas redes sociais através da hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. Eu vou amar estar acompanhando de pertinho esse momento com vocês. E fiquem ligados também, confiram o nosso curso multiplataforma intensivo. O site está aqui embaixo, eu tenho certeza que você vai amar. E no mais, gente, com muita disciplina, fé e esperança, vamos juntos conquistar a sua tão sonhada vaga na universidade. É muito bom participar desse momento tão importante na vida de vocês. No mais, cuidem-se e fiquem de olho no calendário de vacinação da cidade de vocês, ok? Um beijo, até amanhã com muito mais Hora do Enem para vocês. Até lá e bons estudos! Tchau, tchau!